Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com a série Introdução e Esboços aos Livros da Bíblia e hoje com o livro de Ezequiel. E nós vamos para as informações essenciais do livro. Mas antes eu quero pedir a você que compartilhe nossos vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu joinha, aperte o sininho, ative, para que quando a gente colocar outro vídeo, você já esteja recebendo aí a informação, tá bom? Deus abençoe grandemente. As informações essenciais do livro. Propósito: anunciar o julgamento de Deus sobre Israel e outras nações e profetizar a salvação do seu povo. O autor é Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote descendente de Zadok. Os destinatários são os judeus cativos na Babilônia e a todo o povo de Deus em todos os lugares e em todos os tempos. A data, aproximadamente 571 a.C. O panorama: Ezequiel era contemporâneo de Jeremias, porém mais jovem. Enquanto Jeremias ministrou para o povo que ficou em Judá, Ezequiel profetizou para aqueles que estavam exilados na Babilônia, depois da derrota de Joaquim, que foi levado para lá em 597 a.C. Versículo-chave: Eu vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 24, 25 e 26. Pessoas-chave do livro: Ezequiel, sua esposa, os líderes de Israel e Nabucodonosor, o príncipe. Lugares-chave: Jerusalém, Babilônia e Egito. Essas são as informações essenciais do livro e eu gostaria que você compartilhasse com seus amigos, porque isso é importante. Isso tem esse trabalho tem o objetivo de deixar você por dentro do que o livro vem trazer como revelação de Deus, como história e como um esboço total daquilo que você pode acolher, ajuntar como material para você também pregar, ensinar e aprender, Claro. Agora nós vamos para a introdução do livro. Um computador pode ser programado para responder nossos comandos. Condicionando um cachorro com recompensas e castigos, pode-se ensiná-lo a obedecer. Mas, como todos os pais sabem, não é fácil ensinar os filhos. Cada pessoa tem a sua vontade e, para obedecer, deve submeter-se voluntariamente, seguindo as instruções daqueles que têm autoridade sobre ela. Seguramente, a disciplina é parte deste processo. Meninos e meninas devem saber que colherão as consequências da desobediência. Os filhos de Deus devem aprender a obedecer ao seu Pai Celestial. Criados à sua imagem, eles têm uma escolha e Deus permite que a façam. Ezequiel foi um homem que escolheu obedecer a Deus. Embora fosse um sacerdote, Ezequiel 1:3, serviu como pastor, pregando nas ruas da Babilônia por 22 anos, falando a todos sobre os julgamentos e a salvação de Deus. E conclamando-os ao arrependimento e à obediência. Porque se tem julgamento, se tem salvação, é porque tem condenação, porque tem julgamento. Ezequiel viveu e pregou o que pregou durante seu ministério.
Deus lhe pediu que ilustrasse suas mensagens com dramáticas lições. Por exemplo, para anunciar o cerco e a destruição de Jerusalém, o profeta devia primeiro deitar-se do lado esquerdo por 390 dias e comer alimentos cozidos sobre estercos de animais. Ezequiel 4, verso 15. Segundo, raspar sua cabeça e barba. E terceiro, não demonstrar qualquer sofrimento ou tristeza por ocasião da morte da sua esposa. Ezequiel obedeceu e proclamou fielmente a palavra de Deus com toda fé e convicção. Talvez o Senhor não peça que você faça algo tão dramático ou tão difícil, mas se Ele pedisse, você faria? Você já imaginou passar 390 dias dormindo só de um lado? Você já imaginou alguém da sua família mais próximo, como a esposa, ou o esposo, ou o filho, morrer e você ter que agir como se nada tivesse acontecido, sem demonstrar nenhum tipo de tristeza ou sofrimento? Esse foi o que Deus pediu para Ezequiel fazer como ilustração do que aconteceria em relação ao povo de Israel e Deus. O livro de Ezequiel consiste em uma narrativa profética em que vemos a vida e o ministério desse homem de Deus. Inicia-se com a chamada de Ezequiel para ser profeta e um atalaia para Israel. Ezequiel, capítulo 1 ao 3. Ezequiel começou imediatamente a pregar e a demonstrar a verdade de Deus ao profetizar o cerco e a destruição de Jerusalém. Capítulos 4 ao 24. Esta devastação seria um castigo divino pela idolatria do povo. Ezequiel desafiou os judeus a afastassem dos seus hábitos iníquos, dos seus pecados. Depois dirigiu-se às nações vizinhas a Israel e a Judá, anunciando que Deus também as julgaria por seus pecados. Ezequiel 25 ao 32. O livro é concluído com uma mensagem de esperança. Ezequiel proclama a fidelidade de Deus e prediz as bênçãos futuras que estão reservadas para o seu povo, para aqueles que confiam nele e obedecem à sua palavra. Ezequiel capítulo 33 ao 48. Ao ler esse contagiante registro, observe como Ezequiel destemidamente pregou a palavra de Deus nas ruas da Babilônia aos judeus exilados. Procure ver a verdade sobre o amor e o poder de Deus. Pense na responsabilidade que cada um de nós temos em confiar em Deus e sobre o inevitável juízo contra os pecados de idolatria e rebelião e indiferença a Ele. Então comprometa-se a obedecer-lhe em todo o tempo, em todos os lugares e em todos os aspectos de sua vida. Preste atenção, porque este livro tem muito ensinamento. E nessa introdução e nesse esboço, você já fica por dentro de tudo quanto Deus revelou em sua palavra através do livro de Ezequiel. Agora vamos para o esboço. O esboço está dividido em 3 pontos. Primeiro ponto, a mensagem de condenação. Capítulo 1 ao capítulo 24. Está dividido em 3 subpontos: o chamado e a responsabilidade de Ezequiel, visões sobre o pecado e o julgamento, e o castigo é certo. Enquanto Jeremias profetizava em Jerusalém que a cidade seria subjugada pelos caldeus, Ezequiel anunciava a mesma mensagem aos que estavam cativos já na Babilônia. Como os habitantes de Jerusalém exilados acreditavam obstinadamente que aquela cidade não seria invadida e que logo retornariam à sua terra, Ezequiel os advertiu de que o castigo era certo por causa dos pecados e que era uma maneira de Deus purificar o seu povo. O Senhor sempre trará a justa punição pelo pecado, quer creiamos, quer não. Não adianta a gente invocar o nome do Senhor e dizer que acredita nele e na sua palavra se a gente continua pecando e desobedecendo a ele. Não adianta.
com certeza atrairemos o seu juízo para a nossa vida sem apelo. O melhor é se voltar para Deus, se arrepender, confessar os pecados, abandoná-los e se submeter a Ele e a sua palavra. Glória a Deus. Segundo ponto do esboço é mensagens contra as nações estrangeiras. Está no capítulo 25 ao 32. Ezequiel condenou os atos pecaminosos de 7 nações. Os habitantes destas nações diziam que Deus era muito fraco para defender seu povo e a cidade de Jerusalém. Mas Deus permitiu que seu povo fosse derrotado a fim de puni-los por seus pecados. As nações pagãs, porém, enfrentariam um destino semelhante e saberiam que Deus é o Todo-Poderoso. Aquele que ousa zombar de Deus hoje também enfrentará um terrível destino. Não adianta zombar de Deus, porque não vai mudar o que Deus é e nem a palavra dele. Não adianta criticar, porque a palavra e o próprio Deus permanecem o mesmo. O terceiro ponto do esboço é a mensagem de esperança, do capítulo 33 ao 48. Após a queda de Jerusalém, Ezequiel transmitiu ao povo de Deus mensagens de esperança e de uma futura restauração. O Senhor é santo, mas Jerusalém e o templo haviam se contaminado. Israel teve de ser purificada ao longo dos 70 anos de cativeiro. Ezequiel narrou um retrato vívido da santidade inalterável de Deus. Nós também, ao enfrentarmos nossas lutas diárias, devemos ter a visão da glória de Deus, um senso renovado de sua grandeza. Independente de circunstâncias ou situações, devemos temer e respeitar ao Senhor, crer e confiar nele, porque Ele está no controle de todas as coisas. E se estiver no controle, na direção da nossa vida, com certeza nos fará triunfar sobre todas as dificuldades e lutas que houvermos de enfrentar. Tá bom? O tema do esboço está dividido em 5 pontos. Primeiro, a santidade de Deus. Ezequiel teve uma visão que revelou a absoluta perfeição moral de Deus. O Senhor é espiritual e moralmente superior a qualquer ser. Ezequiel escreveu para que seu povo soubesse que, a despeito de seus erros, Deus estava presente na Babilônia, não somente em Jerusalém. É importante saber que, por ser moralmente perfeito, Deus pode ajudar-nos a superar nossa propensão de sermos coniventes com os pecados deste mundo. Quando olhamos para a sua grandeza, Ele nos dá o poder de superar o pecado e refletir na sua santidade. Aleluia! O segundo ponto é o pecado. Israel pecou e o castigo de Deus veio sobre a nação. A queda de Jerusalém e o exílio babilônico foram usados por Deus para corrigir os rebeldes e afastá-los de seu estilo de vida pecaminoso. Ezequiel os advertiu que não só a nação era responsável pelo pecado, mas cada indivíduo em particular. Olha, não adianta. Não existe narrativa que mude a santidade de Deus. Deus é santo. Deus é soberano. E por Ele ser santo e soberano, Ele pune o pecado. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Satanás era um anjo de luz no céu. Ele tinha o controle sobre a adoração, sobre a música. Ele andava entre as pedras preciosas. Era um braço direito de Deus. Mas quando pecou, Deus puniu, foi expulso ele e todos os anjos que o acompanharam. Se no céu, com os anjos, Deus pune, imagine aqui conosco, meus amados. Não adianta, se você peca, você vai saber, você vai ter
você vai ter que enfrentar a consequência do pecado. É melhor se arrepender e se voltar para Deus pedindo misericórdia, porque você alcança o perdão e a graça dele lhe envolve de maneira que você é restaurado. Não, é importante saber que não podemos fugir de nossas responsabilidades perante Deus. Não existe como fugir. Não existe. Somos responsáveis diante dele por nossas escolhas. Em lugar de negligenciá-lo, devemos reconhecer o pecado como uma rebelião contra Deus. Evitá-lo pela obediência ao Senhor e à sua palavra, porque é o único meio de evitar o pecado, é obedecendo a Deus através da palavra. O terceiro ponto é a restauração. Ezequiel consolou seu povo dizendo que chegaria o dia em que Deus restauraria os que se afastassem do pecado. Seria rei e pastor do seu povo, lhes daria um coração novo para adorá-lo e estabeleceria um novo governo e um novo templo. É importante saber que a certeza da restauração futura encoraja os crentes nos tempos mais difíceis. Mas devemos ser fiéis a Deus porque o amamos pelo que Ele é, não só pelo que Ele pode fazer por nós. Sua fé está nele ou nos benefícios futuros? É aí onde tem uma questão que nós devemos refletir. Não devemos obedecer a Deus, ou amar a Deus, ou se submeter a Ele pelos bens que podem nos suceder quando fazemos isso. Devemos obedecê-lo, se submeter a Ele, amá-lo pelo que Ele é. Glória a Deus. O quarto ponto são os líderes. Ezequiel condenou os pastores, sacerdotes e líderes infiéis. Não importa o nível que você tenha alcançado em relação à eclésia, você será punido se pecar. Então, todos pecamos, sim, mas pecados inconscientes. Pecados conscientes trarão juízo, trarão punição. Porém, ele serviu como um pastor atencioso e um fiel atalaia, advertindo seu povo sobre seus pecados. Um dia, o pastor perfeito de Deus, o Messias, lideraria o seu povo. Isso era no tempo de Ezequiel, né? Ezequiel, portanto, foi um pastor fiel ao compromisso e ao ministério que Deus lhes concedeu. É importante saber que Jesus é o nosso líder perfeito. Se quisermos verdadeiramente que Ele nos lidere, nossa devoção deve conter as ações, mais ações do que palavras. Se nos for dada a responsabilidade de liderar outras pessoas, devemos cuidar delas, mesmo que isto implique o sacrifício do prazer pessoal e da felicidade, de nosso tempo, de nossos recursos financeiros. Somos responsáveis por aqueles a quem lideramos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para que a gente faça realmente a vontade de Deus, é necessário que a gente negue-se a si mesmo, como Jesus mesmo ensinou. E o último ponto do esboço, do tema, é a adoração. Um anjo mostrou a Ezequiel detalhes do templo. A santa presença de Deus havia deixado Israel e o templo em virtude do pecado da nação. A construção de um novo templo aponta para o retorno da glória e da presença de Deus e para o fato de que Ele purificará o seu povo e restabelecerá a verdadeira adoração. É importante saber que todas as promessas de Deus se cumprirão sob o governo do Messias, de Cristo. Os fiéis seguidores serão restabelecidos e terão uma perfeita comunhão com Deus e com os demais crentes. Para estarmos preparados para esta ocasião, devemos ter o nosso foco em Deus. Podemos fazê-lo pela frequente adoração,
pela qual aprendemos sobre a santidade de Deus e as mudanças que devemos fazer em nosso modo de viver. Não tem como a gente servir a Deus e permanecer no erro. Portanto, é necessário que a gente esteja disposto a dar meia volta e seguir continuamente aos ensinamentos do Senhor. O próprio Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu o amarei, e o meu Pai o amará também. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Que Deus abençoe cada um e que esta reflexão do livro de Ezequiel venha nos ajudar a servir melhor ao Senhor, não pelo que podemos receber dele, mas pelo que ele é. Porque ele é Deus, é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser exaltado, de ser o que ordena, que manda, porque ele é Deus. Deus abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta bela reflexão. Que o Espírito do Senhor aplique em nossos corações esta linda palavra e que aqueles que lerem este livro ou que virem este vídeo possam entender o propósito do Senhor em relação às provas e lutas que muitas das vezes enfrentamos, e muitas delas por consequência de nossos erros e desobediência a Ele. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, tá bom?